abrir Mateus 6:25. Mateus 6:25. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, Jesus, ele ensinou para os discípulos de tudo, né? Vida social, vida espiritual, vida emocional. Então, tudo é importante. Tudo que Jesus ensinou é importante. Aqui no Mateus 6:25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Quando ele fala aqui de ansiedade, e ele fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, mas é claro que nós temos sabedoria, né? Vamos falar financeiramente. Quem anda preocupado com o dia de amanhã? Quem anda? Um palpite. Por que a pessoa se preocupa com o dia de amanhã? Na vida financeira. Acho que a preocupação, ansiedade, o quê? Porque gastou muito hoje, gastou muito ontem. Então ela vai viver uma vida de preocupação. Ela vai ter uma fé, mas sem sabedoria. Tudo a gente deve pedir para Deus. Se a gente não está se controlando, vamos falar financeiramente no cartão, a gente tem que pedir para Deus, falar bem clarinho: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com o meu cartão. Ora bem clarinho para Deus, falar o que realmente está acontecendo. Então, não vai se preocupar com o dia de amanhã, mas a questão é que às vezes nós andamos muito preocupados, não conseguimos dormir, vai roubando as nossas energias. Por quê? Porque nós gastamos demais ontem e não tem como não ficar ansioso com o dia de amanhã. Então, para não se preocupar com o dia de amanhã, Jesus falou, mas também nós temos que vigiar o que nós fizemos ontem, né? O que nós gastamos ontem. Tem muitos ricos, mesmo crentes, que perderam tudo que tinha. Porque gastava demais. Né? Eles gastavam, eram ricos, filho de Deus, mas perderam o que tinha. Tem muita gente ganhando na loteria, perdeu o que tinha, ficou pobre de novo. Por quê? Porque gastou dinheiro demais com coisa desnecessária, não era o necessário, coisa desnecessária. Então, para mim não viver uma vida preocupada amanhã, eu tenho que me cuidar hoje, em todo sentido. Pecado, se eu andar errado hoje, amanhã eu vou acordar preocupado. Pecado, qualquer coisa da vida da gente, mas eu queria falar financeiramente. Né? Financeiramente, dinheiro de cartão é o dinheiro mais caro que existe. É muito mais caro do que o cheque especial. É o dinheiro mais caro que existe, é o dinheirinho do cartão de crédito. Né? Se você atrasar aquilo, você entra numa bola de neve que depois para sair do trabalho. Então, não andeis preocupado com o dia de amanhã, mas eu tenho que cuidar hoje, para amanhã eu ficar mais tranquilo, mais sossegado. Se eu não me cuidar hoje, amanhã eu vou acordar ansioso. Então, para mim não ter ansiedade, eu preciso vigiar o que eu faço. Vigiar hoje, para amanhã eu ter, né, uma vida mais tranquila. Então, é preciso vigiar hoje, para amanhã a gente não amanhecer preocupado e ansioso com tanta coisa que às vezes a gente gasta demais, né? Então, a gente precisa reduzir os gastos. Então, quem está apertado em dívida, a única maneira de vencer a dívida é você entregar seu dízimo, sua oferta, mas precisa reduzir o gasto também. A gente precisa reduzir o gasto. Nos anos 80, a gente acreditava assim, quando você dava o dízimo e fazia prova de Deus, é assim, você dá o dízimo, entra numa loja, compra as melhores coisas, como você foi dizimista, Deus vai te ajudar a pagar. Nos anos 80 a gente pensava assim. Isso que era fazer prova com Deus. Vamos dar aqui o dízimo, vamos na loja e vamos comprar tudo, descer as prateleiras, depois Deus paga. Né? Então nós precisamos vigiar. Deus vai dar? Dá, mas tem um momento de Deus dar, que nós vamos ver aqui na palavra. Então, para mim não andar preocupado amanhã, eu tenho que vigiar hoje.
né? Eu tenho que vigiar hoje para mim não andar preocupado amanhã. Segunda coisa que eu queria falar para você está aqui, Lucas capítulo 5. Lucas 5. A pesca maravilhosa, o mesmo assunto. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 6? Falei o quê? Ah, desculpa, é 6. É Lucas 5. Eu falei o quê? 5. É. E aconteceu a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco as multidões. Eles estão decepcionados com o trabalho. Estão pescando e estão numa fase que não consegue apanhar nenhum peixe. Eles estão exatamente nessa fase. Jesus chega lá, a primeira coisa que Jesus pede é o barquinho. Pede o barquinho, se afasta um pouquinho para ter a visão total, né? Ele estava muito pertinho do povo, então ele vem um pouquinho para trás aqui para ter a visão geral. E ele começa a ensinar. Depois do ensino que acontece os milagres. Primeiro nós temos que aprender. Depois acontecem os milagres. E ele começa a ensinar, né? A gente não sabe quanto tempo ele levou ali, ó. Ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz ao largo, lança as suas redes para pescar. Respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E isso fazendo, apanhar grande quantidade de peixe. Não é sobre isso que eu quero falar. Ah, voltou lá no mar, aí, né, viveu um milagre, a pescaria, não. Eu quero falar sobre o tempo de Deus fazer a gente prosperar. Então, não é porque eles tinham necessidade, porque não estava pescando nada, que Jesus já chegou, foi atender eles imediatamente, porque já pensou se fosse assim, tudo que a gente gasta e que a gente quer só fazer assim, Deus dá dinheiro, seria muito fácil. Então, tem um tempo das coisas acontecer. E esse tempo é exatamente para a gente aprender a lidar com a vida financeira. Então, ele chegou lá, ele foi ensinar primeiro, e eles estavam desesperados, eles queriam ser atendidos primeiro. Eles foram lá, Jesus foi ensinar primeiro, depois Jesus voltou, falou, volta lá no mar. Aí eles voltaram, né? Voltaram e fizeram uma grande pescaria, mas é o tempo da prosperidade. Então nem todas as horas a gente vai orar, porque nós estamos apertados financeiro, nós vamos fazer assim e vai cair moeda, e se não cair nós vamos chegar na igreja desanimado, é porque Deus não abençoa, é porque Deus não faz isso, é porque Deus só faz na vida dos outros, não faz na minha vida. Deus vai fazer, mas no tempo certo. Só que entre fazer e ter, Deus quer nos ensinar primeiro a lidar com a vida financeira. E qual é o assunto hoje? Olha como você gasta. A gente precisa saber aprender a gastar o dinheiro que Deus põe na mão da gente e orar isso. Eu não tenho força, eu não sei, Espírito Santo me ensina a gastar o dinheiro que o Senhor põe na minha mão, para Ele tirar essa compulsão do coração da gente, para a gente não estar todo dia pedindo dinheiro emprestado para os outros. Ir no banco pegar dinheiro, senão não vamos sair nunca dessa vida. Nunca vamos sair do vermelho. Porque a gente não espera Deus fazer. Então, se a gente não vigiar um pouquinho financeiramente, nós vamos andar sempre atrás do banco. Nós sempre vamos estar perdendo dinheiro, vamos estar sempre pagando juros. Vamos perder o nome por causa do cartão. Por quê? Porque a gente não espera. Então nós temos que se educar para esperar Deus fazer. Deus vai fazer. Deus vai dar, mas Ele quer que a gente aprenda. Né? O Senhor quer que a gente aprenda. Então, eu estou na necessidade aqui, eu não pesquei nada, eu tenho família, eu tenho tudo aqui para sustentar, tenho empregado aqui, que o Pedro tinha uma empresa de pesca. Aí Jesus chegou, pegou o barquinho dele e foi para lá. Deu um tempo. Quando voltou, agora vai lá no mar, joga a rede, fizeram uma grande quantidade de peixe.
né? Pescaram uma grande quantidade de peixes. Aí o que aconteceu? O tempo de Deus das coisas, para a gente ter um tempo. Quanto mais a gente amadurece, mais rápido essa bênção chega na nossa vida. Então, quanto mais a gente amadurece, muito mais rápido Deus abençoa. A bênção chega na nossa vida. Né? Então, não é a gente ficar na igreja e dar dízimo e oferta, né? Deus já vai dar o dinheiro, Deus vai pôr o dinheiro na minha mão. Não, tem o tempo. Deus quer discipular a gente, Deus quer disciplinar a gente. Nem tudo é na hora que a gente quer. Ah, mas o senhor não está vendo não que eu estou aqui falindo, né? Eu estou aqui, estou pescando nada, né? Aí Deus falou assim, eu estou vendo que você não está pescando nada, eu estou vendo que o negócio está difícil para você, mas você precisa desse tempo, você precisa aprender. E a maior lição é na pele. Quando é na pele da gente, é a maior lição, né? Então nós precisamos corrigir isso. E sempre assim, pedir ajuda para o Espírito Santo, porque a gente, pela gente mesmo, não consegue. Essa compulsão de gastar dinheiro é uma coisa terrível. Uma coisa assim, terrível, né? E a gente não consegue comandar isso dentro da gente. Por isso a gente precisa pedir para o Espírito Santo ajudar a gente. Tirar esses desejos, essa compulsão, né? Senão a gente sempre vai andar apertado e sempre o dia de amanhã vai ser um pesadelo. Nós vamos ver muita gente alegre, muita gente feliz e a gente apanhando da vida. Não é nem do diabo, né? Apanhando da vida. Então nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Mateus 10, 5. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que segui, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermo, ressuscita os mortos, purificai leproso, expulsai demônio, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro nem de prata. Então ele mandou numa missão, mas ele falou assim, não leva ouro e não leva prata. Por quê? Porque nessa missão Deus quer ser o nosso provedor. O Senhor quer ser o nosso provedor. E nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus prover as coisas. Ele falou, não leva ouro, nem leva prata. Vocês vão chegar lá na missão, onde vocês vão, nos povoados, o povo vai estar almoçando e vai oferecer um prato para você. Você vai comer aquilo que o povo vai te oferecer. A mesma coisa que o povo comer, você vai ser oferecido para você, né? Era a missão deles. Nem alforge, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então ele pediu para não levar nada, porque ele queria dar uma experiência e revelar como provedor deles. E é isso que Deus quer, se revelar como nosso provedor. Né? Para a gente dar glória a Deus, falar, puxa vida, foi Deus, hein? Deus é o nosso provedor, Deus é o supridor da nossa necessidade. Deus vai dar muito mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Mas Deus não vai dar isso na bagunça, né? A gente pegando e gastando à toa, sem necessidade. Não é assim que Deus vai fazer. Deus vai fazer de forma organizada. Quando Deus tirou Daniel da cova dos leões, Daniel antes fez uma oração e falou, ó, Deus enviou seu anjo e me livrou da boca dos leões, mas não havia nenhuma culpa em mim. Tem a ver, né? Pecado tem a ver, a nossa culpa vai comprometer o nosso futuro. Então, quanto mais a gente alinhar a nossa vida para receber a bênção de Deus, vai ser mais rápido. Quanto mais a gente consertar, quanto mais a gente corrigir a nossa vida, vai ser bem mais rápido. A bênção de Deus na nossa vida. Então Daniel falou assim, não achou culpa nenhuma em mim, não tenho culpa nenhuma. Aí Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, é um assunto tão sério que tem muita gente que perde tudo.
Exatamente por isso, por não fazer essa correção na vida financeira, né? Então, às vezes precisamos fazer essa correção e que vou repetir para você, a gente não consegue sem a presença do Espírito Santo. É um negócio muito forte. Finança é um negócio muito forte. No tanto que no mundo Jesus falou que é um Deus. Né? Lá no mundo Jesus falou que é um Deus chamado Mamon. Porque é uma coisa muito forte, né? A vida financeira. Então precisamos fazer essa correção. Aprender a viver sem certas coisas no momento. Depois nós podemos ter maior. Porque a palavra diz que Deus dá muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas primeiro Deus vai ensinar a gente a ter as coisas. A lidar com as coisas para depois dar para a gente, para depois Deus suprir as nossas necessidades. Amém? Irmãos, eu tinha mais dois textos aqui de outro assunto, mas eu não vou falar não. Vamos passar para ser